Torcida do esporte, bota o hino desse gigante do Nordeste, torcedor. Torcedor, dá moral ao canal, se inscreve, dá um like e aperta o sininho. Torcedor, esse imbróglio de Luciano Juba, faltam 2 jogos, né? Então, e dia 1 está no Bahia. Os diretores, a cúpula do Bahia, do Grupo City, já acenaram para a vinda de Juba. Agora está um imbróglio jurídico. Vai jogar ou não vai jogar? Vou botar aqui um vídeo de um advogado especialista na área do futebol, né, lá de Minas Gerais, falando da OAB lá de Minas Gerais, falando sobre o assunto. Então, e antes também eu vou botar aqui o diretor de futebol do esporte, falando sobre o assunto, o Jorge Andrade. Torcedor, a questão é o seguinte, veja o... Olá, tudo bem? Bom, através desse breve vídeo, eu pretendo esclarecer a situação envolvendo a transferência do atleta Luciano Juba do Esporte Clube do Recife para o Esporte Clube Bahia. Nós sabemos que o atleta Luciano Juba realizou a assinatura de um pré-contrato com o Bahia, pois o seu contrato junto ao esporte está finalizando e é possível, de acordo com os regulamentos nacionais, a assinatura de um pré-contrato. Existem 2 possibilidades que um atleta pode realizar um pré-contrato. Uma delas é um período de 6 meses antes do término do seu contrato em vigor. E é exatamente essa a hipótese do atleta Luciano Juba nessa relação envolvendo esporte e Bahia. Mas a pergunta é a seguinte: considerando o fato de o período de registro de atletas, que deve respeitar as janelas de transferência nacional, já ter se encerrado, esse atleta, cujo contrato vai expirar após o término do período de inscrição de atletas no âmbito nacional, se esse atleta pode ser inscrito, ele obterá condição de jogo pelo seu novo clube, ou seja, o Bahia. E a resposta ela vai ter que passar por uma breve explicação a respeito dessa particularidade. Então vamos lá. A primeira situação que eu acho que é importante esclarecer, pessoal, é a respeito do prazo de um contrato especial de trabalho desportivo. Esse é o nome técnico que se dá aos contratos de trabalho dos atletas profissionais de futebol no Brasil. Bem, um atleta ele pode firmar um contrato com um prazo mínimo de 3 meses e um prazo máximo de 5 anos. E aí vem uma situação. O contrato do atleta Luciano Juba possivelmente foi firmado por um prazo maior e é importante entender que, nesse contexto, a questão envolvendo limitação de registro e inscrição de atletas pela janela de transferências, ela passou a vigorar no Brasil a partir do ano de 2022. Isso mesmo. Então, antes disso, nós não tínhamos no Brasil uma possibilidade de limitação de registro de atletas em decorrência de janela de transferência. A janela de transferência está prevista em âmbito internacional pelos regulamentos da FIFA e ela foi incorporada nos regulamentos nacionais a partir do ano de 2022. E aí que entra a controvérsia, porque provavelmente, considerando a possibilidade de um atleta firmar contratos mais extensos, o contrato do atleta Luciano Juba foi firmado com o esporte em momento anterior ao início da vigência das janelas de transferências no futebol brasileiro. E por esse motivo não tinha como o atleta Luciano Juba prever que o seu contrato ele iria se encerrar após o período de inscrição. Então, considerando essa particularidade, eu entendo que é completamente factível imaginar a seguinte situação. Mesmo o atleta Luciano Juba tendo o seu contrato naturalmente encerrado após o período de inscrição, ele vai entrar numa hipótese que a gente chama de exceção à regra. Ou seja, ele tem uma questão que é excepcional ao que a regra geral prevê e, considerando essa situação fática, ele vai poder solicitar o seu registro e, consequentemente, estará apto a atuar. Isso tem muito a ver com princípios também que norteiam o direito do trabalho, até porque o atleta profissional de futebol não deixa de ser um trabalhador. Então, na dúvida, por que na dúvida? Porque se nós pegarmos os regulamentos, seja ele em âmbito nacional, seja ele em âmbito internacional, você não vai identificar lá no regulamento algo
que prevê essa excepcionalidade, ou seja, que vai cuidar do caso envolvendo o atleta Luciano Juba. Inclusive, a gente não tem nem precedente desse tipo, né? Pelo menos eu desconheço, pelo fato da janela de transferências nacional ser um fato novo aqui no Brasil. Então, no meu ponto de vista, né, a minha opinião jurídica a respeito desse caso é a seguinte: considerando o fato de, na época em que o atleta firmou seu contrato com o esporte, não haver a previsão legal de janela de transferências em âmbito nacional, e considerando o fato de o atleta ser um trabalhador, e considerando o fato de haver uma dúvida, e essa dúvida ela beneficiar o trabalhador, em razão dos princípios gerais do direito do trabalho, eu entendo que sim, esse atleta estará completamente apto a ser inscrito pelo Bahia e finalizar o Campeonato Brasileiro da Série A atuando pela equipe baiana. Bom, era isso. O vídeo do advogado especialista, tirando as dúvidas, esclarecendo os pontos mais polêmicos sobre Juba joga fora da janela. Essa janela, que é nova no futebol, no mercado brasileiro, que já é antiga no mercado internacional na Europa, como ela vai funcionar, né, segundo alguns critérios, torcedores? Então, quem tem razão? O Sport ou o Grupo City? O jurídico, o embate jurídico, e o STJD, da CBF, que vai bater o martelo. É uma briga extra-campo. Torcedor. E o que eu quero dizer, torcedor, eu acho, veja, pensando, a tese da cúpula do esporte era que ele não pudesse jogar. E, em tese, o Grupo City deixaria, né, o Juba continuar a Série B pelo Sport. Dentro da rivalidade das torcidas, a pressão lá no Grupo City vai ser muito grande para isso não acontecer, para não ceder Juba. Já que ele é um novo contratado em vigência, tem um contrato em vigência, em vigor com o Bahia e o Grupo City. Então, o que pode acontecer? Se o esporte, a direção do esporte no jurídico, não entrar no imbróglio, dificultando na CBF que Juba jogue, o STJD também pode entrar e dificultar que Juba jogue. O que vai acontecer? Juba vai ficar setembro, outubro, novembro, dezembro sem jogar. Vezes 240, né, mil ou 250 mil, quase 1 milhão. Vai dar 1 milhão de prejuízo e o cara vai estar com o sub-20 do Bahia ou vai estar treinando à parte, pode estar treinando com um grupo e não jogar. Participar de coletivos, mas não jogar, como reserva, né? E aí? Enfim, dito isso, ainda o Bahia sai ganhando, mesmo que ele não possa jogar. Mesmo que os entendimentos interpretativos, que eu acho que não vai vingar, porque eu acho que o jurídico do Grupo City é muito forte, né? Eu acho, até pelo poder, a força econômica internacional, né? A CBF entende isso. Mas mesmo se a CBF lá, aí vai depender de questões políticas também, questões de muitos clubes, eu não sei, tem muitos clubes do Nordeste na série A para subir, para não descer, enfim, eu sei lá. Então o que vai acontecer? É 1 milhão. Juba tá saindo de graça, 0,800 pro Bahia City, pro Grupo City. Mesmo que você não jogar, é 1 milhão de prejuízo de salário pago a ele. Se fosse contratar, o Sport queria mais de 10 milhões, 15 milhões. Então o Bahia sai no lucro ainda de 10, 12 milhões, porque o jogador revelação do Nordeste, revelação do futebol brasileiro, tá saindo de graça. Mesmo que ele não jogue, fique no time reserva, treinando com o sub-20, treinando com o time reserva contra o time titular, 4 meses ele ainda sai, o Grupo City sai na vantagem. Agora, se o Sport quiser negociar Lima, o lateral convocado para a seleção sub-17, negociar para o Bahia, dá para o Bahia, para o Grupo City emprestar Juba até o final do ano. Aí eu não sei se o Grupo City vai aceitar, porque também o Juba pode se lesionar. Essa que o Sport esperava que o Grupo City cedesse ao Bahia,
o Bahia cedesse ao Sport até o final da temporada? E se o jogador se lesionar, quem vai bancar essa conta de um contrato longo de 4 anos, estilo europeu? Torcedor. Então, se eu fosse de Sport, como o Sport não encontrou alguém à altura para fazer o que Juba fazia, fica complicado. Eu não sei se o João Peglor sabe fazer isso, o que o Juba faz aproximadamente, né? Não, porque ele tem característica diferente, ele é um ponteiro nato, né? Extrema mesmo, e o Juba já é um ala, né? O cruzamento são diferentes, os passes curtos, os dribles são diferentes. E é isso aí, torcedor, comenta o que vocês acham. Acha melhor o Sport entrar com o jurídico contra o Bahia para Juba não jogar? Tá prejudicando o Juba. O que vocês acham? Escreve aí, dá um like. Não, vou rugir. Sou leão.